Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Na aula de hoje nós falaremos sobre tipos de sujeito. Essa função sintática super importante, uma função sintática essencial. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto ou se quer rever esse conteúdo, fica nesse vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, por favor. Ative o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que estão chegando por aí. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e vamos embora para a aula. Existem 5 tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque ele apresenta apenas um núcleo. Então, no termo sujeito, vai aparecer uma palavra que será a mais importante, que conterá o significado mais importante para a frase. Vejamos aqui no exemplo. Meu filho brinca o dia todo. Quem brinca? Meu filho. Então já descobrimos o sujeito. Atenção aí para você que esqueceu como chegar ao sujeito de uma oração. Procure o verbo e pergunte ao verbo quem ou o que realizou aquela ação ou quem ou o que sofreu aquela ação, ok? Então, o sujeito nem sempre é aquele que realiza a ação. Pode ser o ser que sofre, que recebe a ação. Nem sempre também é uma pessoa, ok? Pode ser um objeto, por exemplo. Então, vejamos aqui, voltemos ao exemplo. Meu filho brinca o dia todo. Quem brinca? Meu filho. Sujeito, meu filho. 2 palavras, ok? O sujeito desta oração contém 2 palavras. Dessas 2 palavras, qual a que contém o significado mais importante para o sentido da frase? A palavra filho. Portanto, filho é o núcleo. Então, nesse sujeito, meu filho, nós temos apenas um núcleo. Uma palavra só é a mais importante. Sem ela, a frase perde completamente o sentido, ok? Então, aí nós temos um sujeito simples. Vejamos o outro exemplo. As crianças da vizinhança brincam o dia todo. Atenção aqui, porque eu coloquei esse exemplo, um sujeito que tem várias palavras, para que a gente consiga aprender a identificar o núcleo do sujeito. As crianças da vizinhança brincam o dia todo. Novamente, eu vou perguntar ao verbo quem brinca. E a resposta, as crianças da vizinhança. Então, o sujeito da oração é esse termo todo. As crianças da vizinhança. E aí, nesse caso, como nós temos a palavra vizinhança e a palavra crianças, que são 2 palavras com significado importante, talvez você fique em dúvida. Então, a primeira dica para você é que o núcleo do sujeito nunca virá preposicionado. Então, uma palavra que tem uma preposição na frente não será o núcleo do sujeito, certo? Aqui o núcleo do sujeito é a palavra crianças. E, de novo, é aquela palavra que se você tira, a frase perde o sentido. Então, se eu tirar a palavra crianças, a frase fica sem sentido. Mas se eu tirar a palavra vizinhança, a frase continua com sentido. Não com todos os detalhes da frase, porque eu fico sabendo que crianças são essas quando eu indico crianças da vizinhança, certo? Mas o sentido básico permanece. Portanto, em as crianças da vizinhança, o núcleo do sujeito é a palavra crianças. E outra coisa, uma dúvida frequente. Por a frase estar no plural, algumas pessoas entendem que o sujeito é composto. E o sujeito, para ser composto, precisa ter mais núcleos, certo? E não que a palavra esteja no plural. Ah, mas não é uma criança só, são várias crianças. Não importa, é uma palavra, mesmo que a palavra esteja no plural. É uma palavra só, a mais importante, então é apenas um núcleo. As crianças da vizinhança, núcleo.
crianças. Sujeito simples. E depois que você entende o sujeito simples e que você entende o que é núcleo do sujeito, entender o sujeito composto fica fácil. Então, sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Podem ser 2, 3, 4, 5, ok? Vejamos aqui a frase do exemplo. Diretores, professores, funcionários, responsáveis e estudantes assistiram à palestra. Aqui, novamente, nós vamos perguntar ao verbo, que é o verbo assistir, quem assistiu. E a resposta será diretores, professores, funcionários, responsáveis e estudantes. Então, nós temos isso tudo aí de sujeito. Cada uma dessas palavras, cada um desses substantivos será um núcleo. E você pode pensar, mas se eu tirar um deles, professora, a frase continua com sentido. É verdade, mas você não tem como escolher um dos núcleos para retirar. Você não tem como dizer que um desses núcleos é mais importante do que o outro para o sentido da frase. Não existe nenhum critério. Todos eles têm o mesmo peso, todos são substantivos, não estão preposicionados, não há preposição na frente deles. Então, todos têm o mesmo valor sintático, todos têm o mesmo peso para o sentido da frase. Não podemos excluir nenhum. Então, são 5 núcleos para este sujeito. Sujeito composto. O terceiro tipo de sujeito é o sujeito desinencial, também chamado de sujeito oculto ou sujeito elíptico. Desinencial porque ele só é reconhecido por causa da desinência do verbo, que é a terminação do verbo, certo? O sujeito não aparece na frase, ele não vem por escrito, não está explícito, mas a terminação da forma verbal vai dizer pra gente qual é a pessoa, certo? Por isso ele é chamado de desinencial. É chamado de oculto porque não aparece e elíptico também, porque está elíptico, está implícito, certo? Vejamos aqui então os exemplos que eu coloquei pra gente. Caminhei no calçadão. Não tem o sujeito, tem o verbo caminhar e a gente pergunta quem caminhou? Pela terminação e caminhei, nós sabemos que a pessoa ali é o eu. Então, o sujeito é eu, mas é um sujeito oculto, é um sujeito desinencial, certo? Embaixo eu coloquei as frases nas outras pessoas. Caminhaste no calçadão, que corresponde à pessoa tu. Caminhou no calçadão, que pode ser ele ou ela. Caminhamos no calçadão, que só pode ser nós, com essa terminação, caminhamos, só pode ser a pessoa nós, certo? E caminhastes no calçadão, que seria a pessoa vós, que nós sabemos que não é utilizada na fala do nosso dia a dia, na fala atual, mas existe ainda nas gramáticas, certo? Então, por que aqui não aparece a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Nós veremos agora o próximo sujeito, que é o sujeito indeterminado, e a gente vai entender melhor isso, certo? Se a frase aparecer fora de contexto na terceira pessoa do plural, nós não podemos dizer que o sujeito é oculto, ok? Somente se ela aparecer nessas pessoas, eu, tu, ele ou ela, nós e vós. Aí sim, se o verbo aparecer conjugado numa dessas pessoas e a pessoa não aparece, será sujeito elíptico, ou sujeito desinencial, ou sujeito oculto, ok? O sujeito indeterminado ocorre quando não sabemos ou quando não podemos determinar quem realizou a ação. Veja o exemplo. Quebraram a vidraça, professora. É aquela situação que o aluno chega para a professora, né, e conta alguma coisa que aconteceu, ele viu quem foi,
mas ele não pode se comprometer. Então, ele usa a terceira pessoa do plural, mesmo sem saber o que é sujeito indeterminado. Isso é o falante da língua, usando a língua a seu favor, certo? Então, nós indeterminamos o sujeito, quando nós não queremos ou não podemos dizer quem realizou a ação. Nesse caso, mesmo o verbo mostrando que ali nós temos a terceira pessoa do plural, o sujeito é classificado como sujeito indeterminado, diferentemente do caso do sujeito oculto que nós vimos há pouco. Mas, se o contexto mostrar quem realizou a ação, aí esse sujeito não será indeterminado. Por exemplo, meus amigos prepararam uma festa surpresa. Quando cheguei, cantaram parabéns. Olha só a frase, a oração cantaram parabéns não tem sujeito explícito e está na terceira pessoa do plural. Então, eu poderia dizer que é sujeito indeterminado. Mas no contexto, eu já sei que quem realizou a ação foram meus amigos, porque antes já apareceu o sujeito. Então, é o mesmo sujeito. Meus amigos prepararam uma festa surpresa. Quando cheguei, cantaram parabéns. Então, o sujeito de cantaram também é meus amigos, ok? Nesse caso, nós temos o sujeito oculto com o verbo na terceira pessoa do plural. Só quando aparece contextualizado. Mas se a frase trouxer uma forma que realmente expresse a necessidade de indeterminar o sujeito, como quebraram a vidraça, professora, então será sujeito indeterminado, ok? Outra forma de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do singular e a partícula ser. Exemplo, come-se bem aqui, ou precisa-se de funcionários. Nessa frase, nós não sabemos determinar quem é que come, pode ser qualquer um. E também não sabemos determinar quem é que precisa, certo? Isso gramaticalmente falando, gente, porque claro que se você tem uma placa na frente de uma loja escrita com essa inscrição, precisa-se de funcionários, a gente sabe que quem precisa é a loja, é o dono da loja, certo? Mas gramaticalmente falando, nós temos uma frase com sujeito indeterminado, nesses casos, ok? Por último, nós temos o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. E quando é que nós podemos classificar uma oração como oração sem sujeito? Existem alguns casos, vejamos aqui um a um nos exemplos. Houve protestos na praça ontem. Aqui nós temos o verbo haver com sentido de ocorrer. Quando isso acontece, quando o verbo haver tem um significado igual a ocorrer ou existir, ele é impessoal, não vai para o plural, mesmo a palavra que segue esse verbo estando no plural, como aconteceu aqui, protestos está no plural, mas o verbo fica no singular, na terceira pessoa do singular, porque haver aqui tem sentido de ocorrer. Quando tiver sentido de existir, também. Então, nesses casos, a oração é classificada como oração sem sujeito. Outro caso, trovejou, mas não choveu. Aqui, inclusive, nós temos duas orações. A oração trovejou e a oração mas não choveu. As duas são oração sem sujeito. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse assunto, qual é a diferença entre oração e período, ou oração, período e frase, nós já temos um vídeo aqui sobre isso. Aqui nós temos um período composto com duas orações. A primeira, trovejou, a segunda, mas não choveu, certo? Então, se liga aqui no card que vai aparecer para você entender melhor a diferença entre frase, período e oração. Voltando para cá, trovejar é um fenômeno da natureza, por isso, essa oração será classificada como oração sem sujeito. E mas não choveu também, fenômeno da natureza, certo? Oração sem sujeito. Outro caso, faz muito tempo que ela morou aqui. Faz muito tempo que ela morou aqui. De novo, nós temos um período composto, duas orações. Mas vamos analisar a primeira.
Faz muito tempo. Aí eu tenho o verbo fazer com o sentido de tempo que passou. Sempre que isso acontecer, também o verbo fica no singular. Aqui ficou no singular, ok, concordou com a palavra tempo, que também está no singular. Mas poderia ser faz muitos anos, faz 10 anos. E aí o verbo continuaria no singular, porque nesse caso o verbo fazer com sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. A oração é oração sem sujeito, certo? O verbo fica na terceira pessoa do singular. E o outro exemplo, fez calor ontem. Nesse caso, o verbo fazer está indicando um fenômeno da natureza, fazer calor. Por isso, ele fica no singular e a oração também é oração sem sujeito. Outro caso, com o verbo ser. São 5 horas da tarde. Quando nós indicamos horas, o verbo ser, ele concorda com o número, que aqui no caso é 5, ele foi para o plural, concordou, mas a oração é oração sem sujeito. Verbo ser indicando horas, oração sem sujeito. E são esses os 5 tipos de sujeito, não existem outros, ok? Não tem pegadinha, são só 5 tipos. Não é um assunto difícil, mas é um assunto essencial para você poder continuar acompanhando a evolução da gramática, porque tem que ser estudado dessa forma. Você não pode começar a estudar a parte mais difícil, você tem que ir estudando aos poucos. Por isso que o nome dessa playlist é Português do Zero, certo? Então veja todos os vídeos, assista todos os vídeos que estão aqui nessa playlist e acompanhe. Vá passo a passo evoluindo no entendimento da estrutura da língua portuguesa. Eu tenho certeza que você vai amar, ok? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais da língua portuguesa, que você possa estar aqui sempre acompanhando os vídeos. Deixe seu like, deixe um comentário e até a próxima aula de português.